Pega aí a palavra e abre em Deuteronômio, capítulo de número 7. Livro de Deuteronômio, capítulo 7. Este é o 5º livro da Bíblia, não é? O livro de Deuteronômio. Este livro também é chamado de o livro da repetição, porque ele é um compilado de todos os outros livros do Antigo Testamento que compõem ali o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Deuteronômio capítulo 7, quem encontrou diga glória a Deus. O versículo é o de número 9. No verso 9 está escrito assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Vou ler de novo, hein? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Agora eu vou ler e peço para que você leia após mim, bem forte e bem alto, toda a igreja. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Quantos aqui creem que esta palavra é a palavra de Deus? Então eu vou pedir a você, por gentileza, que desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra, para a palavra do Deus vivo, a maior, a mais bela, a mais sincera, a mais alta, a mais poderosa e a mais calorosa salva de palmas que nós já demos para a palavra do Deus vivo. E enquanto você está aplaudindo, feche agora os teus olhos, abra a tua boca e diga glória a Deus. Vai aplaudindo e vai glorificando. Vai aplaudindo e dizendo glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Então abre os céus sobre este lugar e nos envia a tua palavra com poder e com autoridade. E que a tua poderosa palavra, ela vá e produza o fruto e o resultado para o qual ela está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Podeis assentar, por favor. Glória a Deus. Amados, ao estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos partir de um pressuposto de que ela é, a palavra, a Bíblia, a maior autoridade suprema no que diz respeito à religião, à fé e à doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensinamento. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a maior autoridade. Podemos dizer que ela é a autoridade suprema no que diz respeito a esses assuntos: religião, fé e ensinamento e doutrina.
Por isso, quando Paulo fala a Timóteo, na sua segunda carta, ele diz assim: Timóteo, esta palavra é fiel e ela é digna de toda a aceitação. Paulo orienta Timóteo a ser praticante da palavra e ser um ensinador da palavra também. Porque o ensinador da palavra, ele não pode se preocupar apenas em ensinar no sentido teórico, mas ele precisa ensinar no prático também, através da sua própria vida. A sua vida precisa refletir os ensinamentos da palavra. Por isso Paulo chega a dizer a Timóteo: Timóteo, se você guardar a palavra, praticar a palavra, você vai salvar a tua própria alma e vai salvar aqueles que te ouvem também. E com base neste raciocínio de que a palavra ela é uma autoridade suprema, em questão de religião, de fé e de ensinamento, nós vamos aprender hoje duas grandes verdades. E por que são grandes verdades? Porque está na palavra de Deus, que é fiel, que são indispensáveis e fundamentais para a vida de um cristão. A princípio, o que nós vamos aprender é o quão sério e importante é uma aliança e quais são as suas consequências. Porque isso aqui é algo muito importante e é determinante para a nossa vida. Vamos nos utilizar do texto que está lá em 2 Samuel, daqui nós vamos extrair esse ensinamento. Segundo livro do profeta Samuel, o capítulo é o de número 21. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa agora, mas se faz necessário, tá? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, vamos ler do versículo 1 ao 14. E na medida em que eu for lendo, é muito importante que você não vá para um livro, para o outro, não vá para pule um versículo, acompanhe aqui a leitura, para que você entenda a revelação da palavra, o que Deus tem a nos entregar, tá? Amém, minha gente? Então vamos lá, vocês são bons alunos, né? Olha o verso 1 que diz, acharam aí? Nós vamos do 1 ao 14, tá? No verso 1 está escrito assim: E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, ou seja, foram 3 anos consecutivos aquela fome, sem trégua. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, eram outro povo, né? Mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Você está com caneta aí? Sublinhe essa palavra jurado. Aqui está dizendo o texto que o povo de Israel, em algum momento, havia feito uma aliança, um juramento. Juramento é uma aliança com os gibeonitas, tá? Fizeram uma aliança com os gibeonitas. Porém, Saul
procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoes a herança do Senhor? Então, os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, Davi, nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Nós não queremos guerra com vocês. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Por favor, me diga o que vocês querem. E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento. Grife essa palavra juramento aqui também, se possível. Juramento, que também é uma aliança. Por causa do juramento, por causa da aliança do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Davi, ele tinha prometido para Jonatas: eu vou cuidar da sua casa, nenhum mal sobreverá à sua casa quando eu for o rei de Israel. Ele fez uma aliança com Jonatas. Verso 8: porém, tomou o rei Davi os 2 filhos de Rispa. Esse nome aqui ele é muito importante nesse estudo de hoje, nessa mensagem. Filho de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete. Você vê que o nome do filho de Jonatas era Mefibosete, e o nome de um dos filhos de Rispa também era Mefibosete, porque eram nomes muito comuns naquela época, se utilizava muito. Não é o mesmo Mefibosete, tá, gente? Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então, Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco de cilício, ou seja, um pano de cilício, que é um pano de saco, não é? E estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Betseá, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntaram também os ossos dos mortos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo
o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Esse texto nos fala de uma aliança quebrada e da sua consequência. Mas também nos fala de uma mãe que não desistiu de guardar os seus filhos, mesmo depois de mortos. Veja só. Não desistiu de guardar os seus filhos, mesmo depois deles estarem mortos. E ela vai procurar honrá-los. Ela vai procurar trazer honra para os seus filhos, mesmo depois da sua morte. A Bíblia, a palavra de Deus, ela relata que houve 3 anos de fome ininterruptas em Israel. Uma fome severa, uma fome gravíssima. Eu acredito que muitas pessoas estavam morrendo naquele período de fome. Muitas outras estavam já perdendo o bom sentido, porque eu não sei se vocês têm essa informação, acredito que sim. Uma pessoa, quando entra no estágio de fome muito avançado, o seu subconsciente, ele já não trabalha mais normalmente. Quando a gente vê uma pessoa no lixo, rasgando o saco de lixo, com restos podres de comida, e aí a pessoa olha, ai que nojo, meu Deus, que coisa horrível. É porque ela está em sã consciência, ela sente o cheiro, ela olha para a aparência do alimento. Mas aquela pessoa que está ali rasgando aquele saco de lixo, ela está com tanta fome, que ela não sente o cheiro de podre, ela não consegue enxergar a aparência do alimento apodrecido, ela só quer comer. Ela só quer comer. Então eu acredito que muitos em Israel, nesse período de 3 anos que houve de muita fome, eles perdiam a consciência, entravam um na casa dos outros para roubar para ver se tinha algum alimento. Porque a fome era geral, não é? Haviam brigas. Quando você vai em um lar muito humilde, e às vezes a igreja precisa ser um pouco que impactada com uma realidade que ela não sabe qual é, ela não participa, ela não vive. E em ambientes onde as pessoas padecem de extrema necessidade. Isso vai valer porque a pessoa vai parar de reclamar da vida e ela vai aprender a se compadecer e saber que existe muita gente passando por aperto. Então, provavelmente o caos estava instaurado em Israel. A situação do povo não era boa. Provavelmente foi um tempo difícil e com grandes perdas para o povo e para a nação. Provavelmente. Diante disso, o rei Davi, ele vai consultar a Deus. Por quê? Davi quer saber o motivo pelo qual aquilo está acontecendo. Afinal de contas, quem é o Deus de Davi? É o Deus que deu pão no deserto para o povo. É o Deus que deu água quando eles sentiram sede. É um Deus que deu carne quando eles sentiram falta de carne. É o Deus que faz descer a chuva do céu, regar a terra para que ela produza o seu fruto. É o Deus que nos traz o sustento diário, a provisão diária para a nossa vida.
Esse é o Deus de Davi. E por que a fome na terra? Davi, ele quer saber o que está acontecendo, Senhor. E quando Davi, pode ter certeza que quando você vai buscar uma resposta de Deus, Ele tem resposta para você. Quando Davi vai a Deus e ele começa a orar: Senhor, o que está acontecendo? Já são 3 anos de fome, a coisa está difícil. Aí Deus vai responder a Davi. Deus vai dizer: isso aí, Davi, é por causa da casa sanguinária de Saul. É por isso. É o que está aqui no versículo 1. Ó. Leia aqui comigo, por gentileza. Davi vai receber a resposta divina. Aqui diz assim: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse, ou seja, ele teve a resposta de Deus: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Veja só, gente. Deus está dizendo assim, olha aqui para mim, por favor. Davi, sabe o porquê de tudo isso? Sabe por que tanta gente está passando fome em Israel? Muitos outros estão até morrendo? Porque Saul violou uma aliança. Saul quebrou um voto. Saul quebrou um concerto. É por isso. Ao violar um voto, uma aliança, Saul, ele sentenciou a vida dele, a casa dele e o povo dele a essa situação. Isso por quê? Entenda, era uma transgressão grave contra a lei de Deus quebrar a aliança, gente. Era algo seríssimo, gravíssimo, quebrar uma aliança. Vamos ver isso aqui, ó, Números capítulo de número 30. Números capítulo 30. Aqui nós vamos ler o versículo 1 e o 2, tá? Porque aqui diz assim: e falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, atenção, hein, minha gente, esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto, aliança ao Senhor, ou fizer juramento. Sabe o que é um voto, gente? Vou te explicar aqui de uma forma mais simples. O voto é você ligar a sua alma a um compromisso. Quando um homem, qualquer homem, e aqui não é só homem no sentido do sexo masculino, mas do gênero humano, fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Não pode quebrar. Não pode violar. Não pode mudar. Não pode retroceder. Não pode desistir. É forte, hein, gente? Segundo tudo que sair da sua boca, fará. Dá um toquinho no irmão aí do lado e é forte isso aí, hein? Diga aí, é sério esse negócio, hein? É muito sério.
É muito sério, gente. Você está entendendo o que Deus está dizendo a Davi lá em 2 Samuel? Ô Davi, Saul, ele deu a palavra. E ele quebrou a sua palavra. Saul fez aliança. E ele quebrou a aliança que ele fez. Ah, se a igreja entendesse isso aqui de verdade e considerasse o que nós estamos aprendendo, muita coisa seria diferente entre nós, viu? Muita coisa. Para não ficar só aqui, para que alguém que está me assistindo pelo YouTube, pela internet, diga: ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Pois bem, vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos aqui em Eclesiastes capítulo 5. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Agora a gente vai lá para perto dos Salmos. Ainda estamos no Antigo Testamento, tá? Mas a gente chega lá. Eclesiastes, capítulo de número 5. Pode procurar aí com calma. Aí nós vamos ler o versículo de número 4. Eclesiastes 5, verso 4. Veja só o que diz, minha gente. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. O que você entende com não tardes em cumpri-lo? Não demore em cumprir o voto que fizera. Porque não se agrada de voto de tolos. Ou não se agrada, porque não se agrada de tolos. O que votares, faz o que, minha gente? Paga-o. O que prometeu, faz. O que se comprometeu, faz. Por quê? Quando um homem abre a boca e firma uma aliança, ele está ligando a sua alma a um compromisso que tem que ser cumprido. Porque enquanto não é cumprido, a alma dele está presa naquele compromisso. Você está entendendo a consequência de quebrar uma aliança? Quanta gente sofre porque quebra aliança? Quantas famílias não estão sofrendo porque alguém naquela casa fez uma aliança e não está cumprindo? A consequência é seríssima. O povo de Israel está vivendo isso, gente. Davi era um homem querido por Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele vê o seu reinado em extremo fracasso e miséria. Versículo 5. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. É claro que a gente está lendo ainda no Antigo Testamento. Nós temos alguma referência em que podemos nos apropriar dela agora para entender isso, para ver o quanto o que nós estamos aprendendo ainda vale para os dias de hoje, para a igreja moderna? Claro que temos. Não com essas palavras, mas temos. E quem está falando não é um profeta. Quem está falando não é o rei. Quem está falando é o próprio Deus. Vamos lá em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo de número 5. Tem alguém que está recebendo muitas mensagens aí, hein? Mas não é daqui não, é no celular mesmo. Se tem uma coisa, gente, que eu tenho, se eu posso dizer que eu tenho, é um ouvido sensível.
eu ouço tudo de muito longe, qualquer barulhinho, às vezes eu estou dormindo, e é até ruim isso, porque a gente não dorme direito, né? Você está lá num soninho bom, qualquer coisinha eu fico até chateado comigo mesmo às vezes, Mateus. Poxa vida, Senhor, eu estava num sono tão bom, por que eu acordei? Eu tenho um ouvido que não é brincadeira não, viu? Por isso que eu ouço, pode tocar lá no fundo da igreja o celular que eu estou ouvindo daqui. Ó, versículo 37. Mateus 5, verso 37. Próprio Jesus, tá? Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Ah, mas aqui não está falando de aliança, não está falando de voto, está falando do que então? Está falando de aliança, gente. Está falando de voto. Está falando de compromisso. Jesus está dizendo, seja o vosso falar, sim, sim, ou não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna e que carrega consigo as suas consequências. Então ali Davi, ele reconheceu que a fome era uma disciplina enviada por Deus. Era Deus disciplinando o povo devido ao pecado que Saul havia cometido, ou seja, quebrado uma aliança que não poderia ter sido quebrada. Fazer o que, né, gente? Muitas pessoas firmam compromissos impensadamente. Assumem compromisso de casamento impensadamente. Assumem sociedades impensadamente. Assumem alianças espirituais impensadamente. Quando você faz um voto aqui no altar, de fazer 7 domingos, 7 quartas, 7 sextas, você está pensando que está fazendo comigo, né? Você acha mesmo que o seu compromisso é comigo? Não é não, minha gente. Tua alma está ligada com Deus naquele compromisso. Não é com o pastor que a gente faz, não, gente. É com Deus. É uma aliança espiritual que a gente está fazendo. Tem a aliança que a pessoa faz no casamento, aliança de sociedade, tem aliança espiritual. É uma aliança espiritual que a pessoa faz em uma campanha de oração, por exemplo. E quando ela quebra aquela aliança, a alma dela está ligada àquele compromisso. Pode passar a quantidade de ano que for, ela pode fazer outros votos, outras alianças, mas ela vai continuar em dívida com aquilo que ela fez lá atrás. Às vezes a gente lê o Salmo de Davi e não entende, quando Davi diz assim, Senhor, e ele diz assim, e pagarei os meus votos. Por que você acha que Davi disse isso? Porque ele já teve a experiência lá, 3 anos de fome, porque alguém quebrou um voto. Porque alguém quebrou uma aliança. A pessoa faz aliança, impensadamente, depois vem aquele arrependimento, não é? Depois que ela para refletir, ela se arrepende. Só que, vá no Salmo 15 aqui comigo, ó. Salmo de número 15. Porque eu vou te mostrar que as alianças, elas são registradas diante do Senhor. E é por isso que elas têm um peso de responsabilidade e compromisso. Não podem ser desfeitas de maneira leviana. Tá? Salmo de número 15, versículo 4, ó. Aquele a cujos olhos o réprobo
é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. O réprobo é aquele que foi banido, é malvado, é detestado, é esquecido. Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não o que, minha gente? Você conseguiu entender isso aqui? Vou te explicar, calma aí. Fica tranquilo, pastor, não entendi, eu vou te explicar. A palavra está dizendo assim: a pessoa, ela vai ali, faz uma aliança, ela assume um compromisso, ela promete algo. Só que aí, depois dela prometer, ela assumir aquele compromisso, ela entende que, eu assumi um compromisso que vai me causar dano, eu vou ter algum prejuízo com isso, ou eu não vou ter tempo para cumprir o que eu prometi, e agora? Aí a palavra está dizendo que aquele que teme ao Senhor, mesmo sabendo que ele terá dano em cumprir aquilo, ele vai cumprir porque prometeu. E olha, a gente tem que levar isso a sério. Olha só uma coisa. Eu cheguei aqui uma vez, e era o aniversário do Kleber, né? Do irmão Kleber, o esposo da irmã Adriana, nosso irmão em Cristo. E eu falei para ele: eu vou te dar um presente, Kleber. Só que aí a gente promete as coisas, a minha alma ficou ligada àquele compromisso. Aí o Kleber trabalha, às vezes ele não consegue vir ao culto, mas é só eu lembrar dele, que eu lembrava do presente. Eu tenho que comprar o presente do Kleber. Eu tenho que cumprir a minha palavra, eu tenho que cumprir o que eu prometi. E toda vez porque a nossa vida ela é muito corrida, a gente tem muitas tarefas, obrigações. Eu ia para lá, é ministério, é cuidar de pessoas, é gente que está internada no hospital precisando de oração, precisando de apoio, é familiar de membro da igreja que está precisando de apoio, eu estou ali ajudando, é preparando estudo, é me capacitando para continuar fazendo a obra de Deus. Aí esquece, mas quando batia, eu chegava aqui na igreja, eu lembrava: rapaz, eu não comprei. Até que chegou a hora que eu falei: não tem jeito, eu tenho que honrar isso aqui. Está comigo já para entregar. Ah, pastor, que isso, pastor? Isso acontece. Não. Enquanto eu não entrego para ele o que eu prometi, minha alma está ligada àquele compromisso. Eu só vou ser liberado desse compromisso quando a bênção estiver na mão dele. Sabe por quê, gente? As alianças são registradas diante do Senhor, diante de Deus, e ela tem um peso de responsabilidade e compromisso. Não podem ser desfeitas levianamente, gente. Então, por isso pense muito. Já estou terminando. Não só pense, mas ore também a respeito dessas decisões que você terá que tomar na vida, dos compromissos que você está assumindo, das alianças que você está firmando, porque uma vez firmada, tem que cumprir, porque se não cumprir, tua alma vai ficar presa àquilo, ligada àquele compromisso, e tem as consequências de uma aliança quebrada. No caso de Israel, 3 anos de fome. Por isso que a pessoa tem que, antes de prometer qualquer coisa, a pessoa vai casar, pensa antes, irmão, vai orar, e depois que firmar a aliança, firmou, está diante de Deus. Ah, mas a mulher fala demais. Fazer o quê? Ah, mas o meu marido não é muito chegado a um banho. Vou fazer o quê? Porque acontece, né? Não acontece, Ronaldo?
que brigar para ele tomar banho. Sei não, hein? Ah, fazer o quê? Agora já foi, firmou aliança. Foi registrada diante de Deus. Que orasse antes e vigiasse antes. Né? Ah, ele tem um chulé terrível, pastor. Não adianta reclamar do chulé agora não. Vai comprar aquele stalquinho lá, aquele troço pro pé, né? Dá um jeito. A aliança foi formada, gente. Hein? Então pensa, ora antes para não cair em armadilhas. Para que não se arrependa, né? Daquilo a qual se comprometeu. E continue firme na aliança que Deus estabeleceu para a tua vida, que você firmou. Então, vamos voltar lá em Mateus 5,37, que eu vou terminar aqui em Mateus 5,37. Você está entendendo essa palavra, minha gente? Sabe aquelas situações que às vezes nós enfrentamos e ficamos perguntando por quê? Será que Deus não está falando nada conosco hoje não? Será que não tem uma aliançazinha quebrada em algum momento na nossa caminhada não? Que a gente precisa reparar? Vou terminar com o que Jesus nos ensina. Seja, porém, Mateus 5,37, o vosso falar, sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna.